Olá, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um vídeo sobre esse pequeno estudo que nós estamos tendo sobre Timóteo. É uma experiência que Paulo guardou no coração dele para passar. Eu fico observando Paulo procurando alguém para passar toda a experiência do coração dele. E ele achou um jovem do coração puro, um jovem com o nome de Timóteo, e ele começou a detectar em Timóteo as suas fraquezas, mas também ele conseguiu enxergar em Timóteo um potencial. Um jovem que não se conhecia ainda, mas que Deus havia dado um dom para ele, dado um chamado para ele, assim como deu para mim e para você. E o grande segredo que eu aprendi ali nas cartas de Timóteo foi que Paulo usou o seguinte termo para ele em um determinado lugar: desperta o dom que há em ti. Então, esse mandamento ele não é para que Deus desperte em mim. Sou eu que preciso despertar esse dom. E às vezes muitas pessoas não chegam na conclusão do propósito porque eles não conseguem despertar esse dom. Muitas pessoas são direcionadas por impulso dos homens. Por exemplo, uma certa vez, uma pessoa chegou em mim e disse da seguinte maneira: eu vou desativar o dom tal na sua vida e ativar o dom tal. Por eu ter pouca experiência com o Espírito Santo, achava até que tinha, mas pelo resultado eu não tinha, eu permiti que aquilo acontecesse. Mas entenda uma coisa: o dom ele não é dado, não é ativado pelo homem. O apóstolo Paulo poderia ter falado assim para Timóteo: olha, eu vou despertar o dom que há em você. Mas não, ele disse: desperte o dom que há em ti. Ele disse para Timóteo, em outras palavras: cara, tu tem que dar um chacoalhão em você. Você precisa entrar para esse lugar que Deus já preparou. Lá na cruz, Deus consumou todas as coisas em Cristo. Então, automaticamente, no tempo que nós vivemos hoje, se você pergunta para uma pessoa qual é o seu chamado, ela pode até responder instantaneamente. Mas daqui a pouco, se você apertar ela, qual é o seu chamado? Qual o fruto do seu chamado? O que o seu chamado traz benefício para as pessoas? O que o teu chamado traz benefício para o reino? Aí vai começar a gaguejar. E aí vai começar a gerar uma insegurança, porque a grande parte dos cristãos, eles não conhecem de fato o seu chamado. Eles não conhecem o seu dom. Eles ficam esperando uma revelação, uma profecia. Mas a verdadeira profecia, e a mais pura, a mais simples e verdadeira, foi deixado para nós, escrito pelos apóstolos de Cristo. Então o grande segredo para nós hoje é despertarmos. Então hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre algo muito simples. Paulo, ele, nas cartas para Timóteo, como eu havia dito, ele quis dar ele quis chamar Timóteo para a responsabilidade. E é o que eu quero fazer com você hoje, assim como eu quero fazer comigo mesmo, todas as manhãs. Então agora são 5h15 da manhã, aqui no meu horário do Mato Grosso, e eu já estou aqui em pé, pronto para trabalhar e poder repartir com você o que Deus tem colocado no meu coração. Algo muito profundo que Paulo passa. Ele começa o versículo assim no capítulo 3. Essa é uma palavra fiel. Algumas versões têm uma diferença, mas eu gosto dessa versão. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que significa? Se alguém deseja pregar o evangelho, se alguém deseja levar adiante a mensagem de Cristo, uma obra excelente ele deseja, mas tem requisitos a ser preenchido. Tem um padrão a ser estabelecido. Ele fala: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Mas, se você ler quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, a Bíblia diz que o povo casavam-se e davam-se em casamento. Existia muita bagunça. Então hoje no meio gospel, no meio evangélico, cristão, existe muita bagunça ainda. E essas bagunças, elas acabam distanciando algumas pessoas de serem salvas. Então, você como cristão, eu como cristão, aqui nesse capítulo, se você é um pregador,
nesse capítulo aqui, tem todos os requisitos para que nós venhamos a colocar em prática, para que amanhã nós não venhamos a cair nesse lugar. Entenda que isso é instrução de Paulo. Timóteo tinha a opção de obedecer ou não. Timóteo tinha a opção de fazer ou não fazer. Era uma escolha dele. Mas eu creio e acredito que Timóteo colocou em prática. Então você também decore essas coisas. Não para que você tenha na mente, mas para que seja filtrada para o teu coração. Porque amanhã, se você se deparar com uma situação diferente do que está escrito aqui, você mesmo se corrija. Quando a Bíblia fala de ser irrepreensível, é para que você não dê lugar para que outra pessoa te repreenda, mas para que você mesmo se repreenda, para que você não caia em condenação no sentido assim, você errou e de repente vê uma consequência e você fala, eu não posso mais pregar o Evangelho, já aconteceu isso comigo. Mas quando você se corrige, quando você se repreende, não vai precisar que um pastor, não vai precisar que uma autoridade ou uma outra pessoa te repreenda. Por quê? Porque você é repreensível diante do Senhor e irrepreensível diante dos homens. Muitas pessoas entendem que ser irrepreensível é que eu não posso chamar sua atenção. Na hierarquia dos apóstolos, quem era maior, Pedro ou Paulo? Em termos de tempo, Pedro andou com Cristo, Pedro foi os primeiros a ser chamado, Paulo já foi distante. Paulo foi um acontecimento distante. E em um certo momento, Paulo foi ter com Pedro e exortou a Pedro, porque Pedro estava pregando uma coisa e vivendo outra. Então o apóstolo Paulo, sendo mais novo na fé, vou usar esse termo, ele teve a autoridade de exortar Pedro. E detalhe, a Bíblia diz que Pedro era um homem repreensível. O que acontece hoje, na maioria dos casos, é que nós cristãos não somos repreensíveis. A gente lê o versículo para que nós sejamos irrepreensíveis e não deixamos que ninguém nos exorte, nos repreenda quando necessário. Mas isso é muito importante. Ser irrepreensível é ser repreensível diante do Senhor. Ser irrepreensível diante dos homens, mas repreensível diante do Senhor. E esse é o grande lugar que você chega. Esse é o lugar que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, você tem tudo nas suas mãos, você só não está sabendo colocar em prática. Então, desperta, acorda esse dom que está aí dentro de você. E aí, em outro lugar, ele fala para ele, faz a obra de um evangelista. O que é a obra de um evangelista? Se você observar a carta de Timóteo, ela é muito compassada. Eu quero desafiar você a ler, eu não quero só falar para você, eu quero que você leia, eu quero que você ouça. Durante muitos anos, eu peguei um fone de ouvido e às vezes até dormi com ele. E eu ouvi as cartas de Timóteo. Eu li bastante as cartas de Timóteo. E é tão impressionante que com o passar dos anos você vai aprendendo mais coisas. Foi por isso que eu decidi fazer essa sequência de vídeos para que impulsionar você a ler e meditar. Não só ler, não só decorar, mas ler e meditar. Porque é um ensinamento puro. É um ensinamento de alguém que verdadeiramente ama. Paulo não tinha interesse em nada que era de Timóteo. Paulo só queria passar o conhecimento dele para uma pessoa pura e verdadeira, uma pessoa simples, que daria continuidade no que ele fez pelo tempo que ele andou na terra. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.